Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. Família está sendo destruída. Caríssimo, qual tem sido a sua visão sobre família? O que você acha que é o papel da família? Meus irmãos, infelizmente, em nosso tempo atual, muitos de nós estamos com um olhar de forma individualista, olhando só para o nosso próprio umbigo. Se para mim as coisas estão bem, tudo bem, é isso que eu quero. Mas a gente precisa ter um olhar de forma panorâmica, porque não tem que só tá bem para mim, mas tem que estar bem para toda a família. E é isso que tem que acontecer, meu irmão. Porque se você olhar os sinais de alerta que está sendo dado para as famílias, a gente não tem noção do risco, dos perigos. Porque, entenda a coisa, se cada um olhar para o seu próprio umbigo, não vai existir mais ser humano, não vai existir mais vida. Porque se não tem família, não tem mais criança. E se não tem mais criança, não vai ter mais família. Entende? Então, se a família em si está se separando, então a família está destruída. E a origem dessa destruição, muitas das vezes, é eu e você que não somos atentos a isso. E isso é uma coisa muito séria. Séria no sentido o quê? Calma, presta atenção que eu vou, do início até o final dessa pregação, eu vou falar somente esse assunto. Eu não vou mudar de tópico. E eu preciso que você fique atento e entenda de fato o porquê a nossa família está sendo destruída. Você precisa entender, você precisa enxergar, você precisa ver isso. O que de fato tem acontecido. E isso tem acontecido de forma desapercebida diante de nossos olhos, mas muitas das vezes eu e você nós não estamos ouvindo. Veja, cada vez mais as tecnologias, os avanços têm distanciado a família. Então hoje, vou dar exemplos aqui para que você entenda uma coisa. A rede social, antigamente a gente falava de forma presencial, hoje a gente conversa de forma online, por ligação. Antigamente a gente dava um abraço e aquecia um coração um do outro, hoje a gente manda abraço por WhatsApp. Entende? Então são esses detalhes que eu e você precisamos pensar e refletir. Antigamente as famílias queriam ter 7, 10, 12 crianças. Hoje é 2 ou 1. Veja o que está acontecendo. E isso são sinais alerta de forma nítida. Só que não enxerga quem não quer ver. Só não enxerga quem não quer ver. Isso tem acontecido de forma nítida. Entende? Antigamente as casas eram grandes, de 3, 4, 5 quartos. Hoje é construído de forma uma casa, eu vou falar de forma planejada, que é um apartamento, só tem um quarto só. Então parece que dentro desse apartamento é para morar somente uma pessoa. E eu te pergunto, será que nesse apartamento uma família pode morar? Me responde, por favor. Não cabe. E hoje é o que tem mais construído, é isso. E a gente muitas das vezes tem aceitado isso. Bueno, como assim? Olha só aí os apartamentos da vida, somente um quarto. E você olha, em um quarto dá para morar toda a família? Não dá, não cabe. Olha os avanços, olha os apartamentos. Desculpe, meu irmão, minha irmã, olha o tamanho de um apartamento, olha o tamanho de antigamente de uma casa. Veja. Entende? Vocês estão entendendo muito bem o que eu estou dizendo para vocês? Meus irmãos, se continuar do jeito que está, a família vai acabar. O mundo vai acabar. Porque se nós continuarmos sendo individualistas, olhando para o nosso próprio umbigo, para mim tá tudo bem e vida que segue, cada vez mais as coisas vão estar destruídas.
Olha, o que o mundo, eu tô falando Deus, a igreja, não o mundo, fora da igreja, o que a pessoa tem dito? Nós precisamos ter filho para educar. Temos que dar ele uma boa faculdade. Nós temos que dar ele um bom celular. Tem que ter boas condições. Mas eu te pergunto, onde come um, não come dois, come três, come quatro? Aí você responde sim. É isso. Muitas das vezes a gente está pensando em dar smartphone para os filhos, mas a gente não pensa em dar Deus, em educá-lo para Deus. Porque nós queremos filho não é pro mundo. O seu filho não é pro mundo, é para Deus. É para Deus que ele tem que voltar. Se você não educa ele para Deus, você está educando ele pro mundo. E por isso que um dia você vai perder ele. Você vai perder. Então, a visão hoje do ser humano é: eu não posso ter mais de 2 filhos porque eu não tenho condições. Se você olhar a facilidade de hoje e a facilidade de antigamente, veja, é de forma nítida. Nítida. O que tem acontecido? Então, tem falado muito sobre ter 2 ou 1 filho. E eu te pergunto, será que naquele tempo era mais difícil ou hoje é mais difícil? Ou muitas das vezes nós estamos dificultando tudo porque nós estamos sendo individualistas. Entende? Hoje as pessoas estão dizendo assim: ah, eu não tenho condições de ter filho. Eu te pergunto, em que sentido você quer dizer? Em que sentido você fala isso? É porque você não quer partilhar com o que você tem para o seu filho? É que você não tem coragem de tirar da sua boca para dar para o seu filho? Então é isso que nós temos que parar e refletir. Porque essa fala soa um individualismo. Entende? Mãe que é mãe não fala isso. Coração de mãe sempre cabe mais É isso que a gente tem ouvido dos idosos. É isso. Mas hoje a pessoa fala que não tem condições de ter filho. Você está entendendo? Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, será que nós da igreja, nós como católicos, vamos continuar com essa mesma mentalidade de sempre? Não vai pegar essa corrigido com essa mentalidade do mundo? Ou nós vamos entender que a gente precisa educar os nossos filhos para Deus? Esse é um detalhe do sinal que a família está sendo destruída. Porque assim, Deus fez o homem para a mulher para o homem. E hoje o mundo está dizendo o que pode é ser feliz. Meu irmão, o importante não é somente ser feliz, mas o importante é o projeto de Deus, homem com homem, mulher com mulher. Se for outra coisa, isso é abominação, meu irmão, minha irmã. É homem com mulher, é mulher com homem, isso combina, isso dá certo, é perfeito. Porque quando o casal se junta, homem e mulher, dá certo, dá neném, dá criança. E se for algo diferente, não dá nada. Jamais dará outra coisa. Não dá nada, nada. Dá profanação, dá pecado, dá uma abominação. É isso que tem destruído a nossa família de forma silenciosa. E a gente tem deixado, e a gente tem achado que isso é certo. Nós não vamos excluir e rejeitar ninguém. A igreja não exclui e rejeita ninguém. Mas nós precisamos ter uma visão sobre a família que está sendo destruída. Veja, hoje a família, infelizmente, não tem dedicado a ela. Como assim? Presta atenção uma coisa aqui. Eu vou te trazer coisas simples, básicas. Mulheres, quando você entra na sua casa assim: ai meu Deus, eu preciso mudar os móveis de lugar, mudar essa estante, mudar essa TV, mudar esse guarda-roupa, mudar essa cama, mudar isso aqui. Eu já não tô aguentando mais olhar para essa casa. Nós temos que lavar, nós temos que mudar essa cortina, nós temos que pintar essa casa tá com cara de velha, cara de chá, eu tenho que mudar essa... O que isso quer dizer? O que a mulher diz? O que tá sendo essa visão dessa mulher sobre a casa dela, a casa? A mulher não tá errada em fazer isso, tá certo. Tem que mudar os móveis do lugar, tem que dar uma reformada, dar uma pintada, trocar, tudo isso. Parabéns, mulher, faça isso mesmo. Mas eu te pergunto, quando você faz isso pra sua casa, você faz isso também na sua família também? Entende? Você tem que ter essa visão ampla.
A sua casa é importante porque é onde você convive, mora. Mas você tem feito isso na sua família? Entende? Por exemplo, o homem, quando ele liga o carro e fala assim: meu Deus, tá com um barulho feio, a tinta tá feia, o motor tá ruim, os bancos tá muito ruim, eu preciso reformar esse carro, preciso reformar a poltrona, preciso dar uma pintada, preciso dar uma lavada, preciso dar uma balanceada nesse carro, uma alinhada nesse carro, porque esse carro tá muito acabado, muito feio. E eu te pergunto, homem, você tem pensado também isso na família? Não é errado você pensar isso no seu carro, porque é o carro onde transporta a sua família e você. Mas você tem pensado isso na família? Em ressignificar toda a sua família? Porque é o seguinte, tudo que vira rotina se torna chato. Tudo. Não tem nada. Nada nesse mundo que você faz aquilo toda vez, só na chato. Então a gente precisa fazer umas mudanças, umas alterações, dar um toque de algumas coisas. Isso só vai ser possível quando você e eu tiver esse olhar, entender essa necessidade de mudar coisas dentro da nossa própria família. Como assim? Priorizar a família. Se eu e você não tiver essas prioridades, ela vai ser destruída. Porque o seguinte, presta atenção uma coisa. Isso é para todos da família, não é pros pais, mas é também pros filhos. E não é somente pros filhos, é pros pais. É para ambos. Entende? Se vocês não querem mais se reunir, tem algum problema nisso. Então vocês têm que fazer umas mudanças, alterações. Talvez nas falas, talvez na comida. Eu não sei, talvez na data. Eu não sei, mas você precisa pensar. Em que? Não me pergunte, é você que tem que analisar. Tem alguma coisa errada nisso? Alguma coisa está destruindo a sua família? Se vocês não querem mais estar juntos, presta atenção, eu te pergunto para você, qual é a data que vocês encontram, se reúnem, que vocês fazem um banquete saboroso, delicioso? Entende? Se vocês só se encontram somente no velório, tem algum problema aí. Sua família já está destruída há muito tempo. Muito tempo. Se vocês só se reúnem na hora do café, do almoço, da janta, tem muito problema aí, ó. Grande. Porque essa família está destruída. Por quê? Porque quando se reúne é briga, é discórdia, é intriga, é fofoca. Entende? Eu vou dar um exemplo meu. Eu, tempos atrás, eu pedi à minha avó. E eu tive a graça, eu sempre pedi a Deus, por favor, me ajuda uma coisa. Quando a minha avó morrer, que eu esteja próximo para mim poder ir no velório dela. Para mim poder ir lá enterrar ela. Eu pedi, meu Deus, muito isso. E aí, eu tive a graça de dias antes. Ela estava bem, ela ainda estava se alimentando, comendo. E eu sabia o que ela mais gostava de comer. O que é? Sorvete. Fui na sorveteria e comprei o sorvete e cheguei daí pra ela. Irmão, desculpa a brincadeira, mas entenda a minha brincadeira. Ela se lambuzou todinha, ela chupou todinha, ela lambeu todinha. Ela disse obrigada. E assim, eu vendo minha avó assim, ela tava doente e tal. Cara, felicidade. Desculpa o termo, entenda o que eu quero dizer. Uma coisa tão barata. E minha avó comeu, lambeu, dizia. Eu vi aquela vontade dela comer aquele sorvete. Você está entendendo muito bem? E é isso. Fiquei com ela 2 dias. Entendeu o que eu quero dizer a vocês? Eu tive a graça, a minha avó já estava acamada, fiz exercício nela, porque ela já estava prostrada na cama, mas graças a Deus ela se alimentava pela boca, fiz exercício, pude fazer isso, pude ser útil para ela naquele momento, naquele instante. E é isso que a gente precisa parar e pensar, entende? Bueno, o que você está dizendo? Eu procurei um dia, uma data e um momento para ele estar com ela, entende? A gente precisa procurar mudar a agenda, mudar a data, o horário e estar com alguém da família. A gente não fica esperando a família vir até nós ou esperar ter uma data trágica. Entende?
para estar com aquela família, com aquela pessoa. Não pode, não deve, jamais. A gente precisa mudar essas atitudes, esses hábitos, porque a família está sendo destruída. Destruída e muito destruída. E depois disso eu enterrei, fiz uma homenagem a ela, rezei um terço por ela, porque isso é uma coisa que deve todos os católicos fazer, diante do velório da família, né? Eu não digo no velório das pessoas, no velório dos outros, que vocês possam rezar de forma silenciosa, respeitar o outro, porque a gente não sabe como a outra família estava. Porque eu, pelo menos eu tava chorando bastante no velório da minha avó, mas chorava, engolia o choro e tal, mas e eu não queria ser abraçado por ninguém, porque eu queria passar aquela dor. Eu queria passar por aquilo, eu queria sentir, porque quando eu passei do meu tio foi diferente. E eu queria passar por aquilo, eu queria saber o que é aquele sentimento de morte, de perca. E quando eu passei por aquilo, a minha experiência, o meu olhar, eu disse: obrigado, Senhor, porque eu passei aqui, o velório aqui com a minha avó. E eu fiquei muito feliz. E eu lembro que no último texto que eu rezei com ela estava viva, eu rezei com ela, e ela dizia pra mim: que bom rezar com você. E é isso, a gente precisa fazer isso, meus irmãos. A gente precisa trabalhar nisso. A gente precisa fazer uma coisa parar, não parar as coisas por causa de uma tragédia, não. Mas a gente precisa parar para fazer uma coisa, não deixar ninguém, porque muitas vezes, meu irmão, entenda o que eu vou dizer aqui, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Você só vai em uma data quando alguém marca. Vem na minha casa no dia do almoço, vem na minha casa no dia de jantar, vem na minha casa no dia de um churrasco, vem na minha casa no dia de Natal, vem na minha casa no meu aniversário. Não, você não pode fazer isso. Eu e você não podemos fazer isso jamais. Você sozinho vai lá e vai muda tudo isso. Por quê? Porque tem sido um padrão. No dia de aniversário pode, no dia de Natal pode, pode, todas as datas pode. Mas você precisa ir em um horário, um momento diferente, só você. Mostra que você lembrou, mostra que você quis ir, mostra que você pensou, planejou, parou tudo por ela, por ele. É o que tem faltado em nosso meio. Wayne, vamos fazer algo para a família toda. Tudo bem? Pode, Deus abençoe. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu tenho certeza que quando alguém fala: eu pedi folga no meu trabalho pra vir te ver, mãe, pra vir te ver, pai, é diferente. É diferente do que vir na data de aniversário. Porque naquela data todo mundo espera. É algo normal. E se você achar que isso é a grande coisa, você sabe, não é. Não é grande coisa. Por exemplo, deixa eu dizer, eu vou dizer o que eu acho. Eu penso. No dia do meu aniversário, todo mundo que me parabeniza é uma coisa normal. Porque a gente já espera aquilo. Você espera aquilo. E você tem que fazer uma surpresa. Quando ninguém espera. É uma data diferente, momento diferente, é coisa diferente, meu irmão. É isso. Faça o outro feliz. Como? Diferente. O que é? Ressignificar, fazer uma coisa diferente, fazer uma mudança. E você tem que mudar o calendário, você tem que mudar o horário, você tem que mudar tudo. Entende? Não é todo mês, toda semana, não, mas é você fazer diferente. E isso só vai acontecer quando eu e você, a nossa mente mudar. Entender o que é família. Entender o que é família. Família é isso. É querer buscar dar uma manutenção. Manutenção. São esses mimos. São esses abraços. São esses beijos. São esses agradecimentos. Isso muda tudo. Muda tudo, meu irmão. Veja. Isso precisa mudar dentro de nós. Essa mentalidade. Aí eu não tenho condições de dar um presente à sua mãe. Eu não tenho condições de dar um presente ao meu pai. Meu irmão, minha irmã. Vamos ser sinceros aqui uma coisa? Vamos ser sinceros. Se você quiser comprar um presente pra você, um celular, uma roupa pra você agora, você compra. Responde aí, sim, sim.
E por que você não consegue comprar um pro seu pai e pra sua mãe? Me diz, me explica. Eu não tô dizendo coisa de 1 milhão. Faça meu favor, meu irmão. Agora você não pode comprar uma coisa pro seu pai e sua mãe? Como eu disse pra vocês, minha avó faleceu. E nesse falecimento, a gente chegou em casa, minha mãe chegou em casa, eu vindo, lembrei que minha mãe gosta de quê? Sorvete. O que eu vou comprar pra minha mãe? Sorvete. E aí? Você tá entendendo? Fala, tô entendendo tudo, Enio. Eu comprei um sorvete pra ela e ela tomou. Entende? Ela ficou feliz que eu comprei, que eu dei. Então a partir de hoje, que nós possamos ter essa mentalidade, eu e você, de não deixar nossa família destruir, se separar. Vamos criar oportunidades, vamos fazer coisas acontecer em prol da nossa família, em prol, para a nossa família não se separar, não estar destruída. Nós temos que nos juntar, nos aproximar. Quanto mais próximo a gente abraça, quanto mais próximo a gente beija, quanto mais próximo a gente se sente um outro carinho, afeto. E a gente precisa fazer isso. A gente precisa gastar o nosso tempo em prol disso. E se a gente não dedicar isso hoje, o amanhã pode ser tarde. A gente precisa ter esse olhar para nossa família. Então a partir de hoje, meu irmão, olha para sua família como um bem precioso, muito precioso. Pensa assim, eu não sei o que está acontecendo dentro de casa, mas eu vou mudar tudo. Eu vou ser o protagonista da mudança. Eu vou fazer algo diferente. Eu vou fazer aquilo acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha casa, da minha família. Eu peguei, chamei toda a minha família em uma cidade, certo? Que eu moro aqui próximo. E juntei toda a minha família e fiz um churrasco. Uma data diferente da data normal, padrão. Foi isso que aconteceu. Entende? Então a gente precisa fazer isso. A gente precisa compreender esses detalhes. Então faça isso com a sua família. Faça isso dentro da sua casa. Faça com as pessoas que você mais gosta, que você mais ama. Pensa nisso. Vamos agora ler um relato que nós temos no nosso próprio site. Pensa nos relatos que vamos ler a partir de agora, por favor. A providência divina no auxílio de Padre Pio às famílias necessitadas é sem limites. Certa noite, liguei a televisão ao acaso e vi que estava passando um filme sobre Padre Pio. Assisti com vivo interesse, do começo ao fim. Acredito que não foi por acaso, mas por providência divina que conheci este grande santo. A partir desse dia eu rezava e pedia e ele me atendia sempre. Em outubro de 2015 tivemos grande susto com a documentação de nossa casa. Corríamos o perigo de perdê-la. Minha amiga Sulamite Pedrasoli indicou-me o padre Giovanni, que veio rezar junto com minha família, a fim de que não acontecesse essa injusta desapropriação. Rezamos com fé e pedimos a intercessão de São Padre Pio. Após breve tempo, tudo ficou solucionado. Mônica Reis Arruda. Livro Padre Pio mudou nossas vidas. Autor Karl Wagner e Giovanni Mesadri. Página 7.